Olá gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Para mostrar um pouco sobre a gramática da língua espanhola. Fui fazendo alguma atividade prática sobre o conteúdo apresentado, tá bom? Hoje a gente vai ver sobre pronombres demonstrativos, tá? O que são, como são utilizados, quais são esses pronomes demonstrativos em espanhol, beleza? Então vamos seguir. Primeiro, vamos conhecer os pronomes demonstrativos, tá? Assim como em português, nós temos esses pronomes para nos ajudar, tá? A, a identificar a posição do objeto em relação às pessoas do discurso, tá? Também são divididos em singular, tá? E plural, e masculino e feminino. Isso em espanhol, tá? Certo? E assim, nós temos estes primeiros aqui, ó, tá? Estes primeiros pronomes demonstrativos são usados para quê? São usados para referir-se de algo próximo ao falante, ou seja, da primeira pessoa, certo? Já estes pronomes aqui já são utilizados para referir-se de algo próximo ao ouvinte, ou seja, próximo à segunda pessoa do discurso, tá? E esses daqui referem-se à terceira pessoa do discurso, ou a alguém ou alguma coisa que esteja longe do ouvinte e da pessoa que fala, beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente poder entender melhor sobre os pronomes demonstrativos, tá? Aqui estão eles, ó. Masculino este, plural estos. Feminino esta, plural estas, tá? Singular, tá? Dos pronomes que são utilizados quando o objeto se encontra próximo do ouvinte. Esse, masculino, esses, plural. Essa, feminino, essas, plural, certo? E quando o objeto ou coisa ou pessoa está longe do ouvinte e da pessoa que fala, nós utilizamos estes pronomes demonstrativos. Masculino, singular aquele, plural aquelhos. Feminino, aquela, feminino, plural aqueles. Beleza? Vamos para os exemplos, tá? Além disso, tá, gente? Existem no espanhol pronomes neutros que desempenham a mesma função, tá? Mas substituem os substantivos, ou seja, eles demonstram algo, tá? Porém substituindo os substantivos dentro da frase, ou fazendo referência a algo que já foi dito antes, certo? Além disso, os demonstrativos acompanham os substantivos. Tá? De certa forma, eles estão relacionados com o gênero e com o número do substantivo. Okay? Mas quais são esses pronomes demonstrativos neutros? Bem, nós temos um para cada três casos. Tá? A gente tem o pronome neutro esto, tá? Que em português significaria isto. Temos o pronome neutro eso, que em português significaria isso ou significa isso. E temos o pronome neutro aquelho, que em português significa aquilo. Cada um também refere-se a uma pessoa do discurso. Ó. Esto refere-se à primeira pessoa do discurso. Isso refere-se à segunda pessoa do discurso. E aquele refere-se à terceira pessoa do discurso. Beleza? Então, estes são os pronomes demonstrativos em espanhol. Certo? Cada um está relacionado a uma pessoa do discurso. Vamos ver isso nos exemplos, tá? Consejos, que são as dicas. Os pronomes demonstrativos se referem a algo mencionado na frase. Exemplo: este
Deixa eu trocar aqui a cor só um instante. Este no es el libro que comprei. Tá? A palavra este está se referindo a algo dentro da frase. Tá? Está se referindo ao livro e concorda em gênero e número com ele. Livro masculino singular. Este pronome demonstrativo masculino singular. Certo? Este não é o livro que eu comprei. Tá? Bem, como este refere-se à primeira pessoa do discurso, então eu tenho que entender que o livro, tá, está com a pessoa que fala. Ou seja, este não é o livro que comprei. Então o livro está comigo, a pessoa do discurso, a primeira pessoa, a pessoa que fala, tá? Eu identifico isso pelo pronome demonstrativo, certo? Outra dica: os pronomes demonstrativos são divididos de acordo com a pessoa verbal, tá? São aquela primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, que são as pessoas do discurso, tá? O que indica a posição das coisas em relação ao sujeito que fala ou ao sujeito que ouve, tá? Exemplo, pegando o mesmo exemplo lá de cima, gente. Este no es el libro que comprei. Pelo pronome demonstrativo, o objeto está próximo de quem fala, tá? Próximo da primeira pessoa do discurso, tá? O mesmo exemplo, porém, eu troquei o pronome demonstrativo, ó, coloquei esse no es el libro que comprei. Quando eu troquei de este para esse, então o sentido da posição do objeto em relação aos ouvintes ou aos participantes da conversa mudou, tá? Agora o objeto está próximo de quem ouve, só porque eu troquei, ó. E em último caso eu tenho aquele no es el libro que comprei. Aquele está relacionado à terceira pessoa do discurso, ou seja, o objeto, no caso o livro, está distante de quem fala e de quem ouve. Ok? Então, para cada classe de pronome demonstrativo, tá? A posição do objeto em relação à pessoa muda. Certo? Continuando. Bem, pronombres demonstrativos, alguns exemplos. Este libro estudio. Este relaciona-se à primeira pessoa do discurso, então o livro de que eu falo está com a pessoa que fala, certo? Essa es la bicicleta de mi hermano. Quando eu digo essa, tá? É um pronome demonstrativo que está relacionado à pessoa que ouve, segunda pessoa do discurso. Logo, entende-se que a bicicleta está próxima do ouvinte. Estos bolígrafos são azules. Então, estos refere-se à primeira pessoa do discurso. Então, entende-se que as canetas estão com quem fala, estão próximas de quem fala, tá? Outro exemplo. Aqueles mi tio Pedro. Pronto, aquele é um pronome demonstrativo que está relacionado à terceira pessoa do discurso. Logo, entende-se que o tio, tá? Que o tio Pedro não está perto de quem fala e nem está perto de quem ouve. Ele está distante do ouvinte e da pessoa que transmite a mensagem, certo? Então são estes os casos de pronomes demonstrativos e como eles são utilizados, certo? Os pronomes demonstrativos neutros, exemplos, tá? Eu falei que os pronomes demonstrativos neutros servem para substituir
um substantivo que já foi dito ou mencionado anteriormente, né? Vamos lá. Esto, pronome demonstrativo neutro, no es algo fácil para nosotros, tá? Então, isto não é algo fácil para nós, tá? O que seria? Então, isso vai depender muito de uma conversa anteriormente, tá? E que eu pude, no meio da conversa, utilizar o pronome demonstrativo neutro para me referir a algo que aconteceu antes, tá? Por exemplo, vamos criar uma situação antes da frase, tá? O menino, que estava jogando bola machucou-se e foi levado rapidamente para o hospital, tá? Isso não é algo fácil para nós. Quer dizer, o que aconteceu no joguinho de futebol, né, de alguém se machucar e ir direto para o hospital por algum motivo, não é fácil para nós. Então, esse pronome demonstrativo esto, tá, refere-se à situação que aconteceu, ao fato ocorrido, tá? Certo? Logo, ele não precisa combinar com o substantivo. Outro exemplo. Eso es información muy importante, tá? Então, por exemplo, o vizinho lá de casa ganhou na Mega Sena, né? Opa, então essa é informação muito importante. Vamos lá pedir um dinheiro emprestado, entendeu? Então, esse pronome demonstrativo isso ou isso em português, tá? Refere-se a algo que aconteceu anteriormente, tá? Dentro de uma conversa, beleza? E para finalizar nossos exemplos, eu tenho aquello, está muy lejos de nuestra casa. Vamos supor que seja um tsunami, né? Então, tá acontecendo um tsunami. Eu digo assim, se preocupa, aquele fato, né? Aquilo está muito longe da nossa casa, então não vai acontecer nada, certo? Então, ok? E agora, como o canal é Praticando e Aprendendo, eu deixo aí estas frases, tá? E você vai completar com pronomes demonstrativos de acordo, tá, com o enunciado aqui ao final da frase, tá? Pronomes demonstrativos que não são neutros, tá, gente? Só pronomes demonstrativos mesmo. Então dá uma parada no vídeo, tá? Responde aí no caderno e eu vou já corrigir, beleza? Valeu! Então, gente, acredito que vocês já tenham respondido, tá? Então vamos à correção. Um pronome demonstrativo que se refere à pessoa que fala, primeira pessoa do discurso, esteja no masculino singular, é este. Então, este es el coche de mi amigo, tá? Então aqui analisar duas coisas: o que pede no final da frase e o substantivo que o pronome vai estar relacionado, vai combinar em gênero e número, certo? Outra frase, eu vou usar um pronome demonstrativo que esteja longe de quem fala e de quem ouve, tá? E que combine com casa, um substantivo feminino singular. Qual é esse demonstrativo? Aquella es la casa de mi abuelo, certo? Aqui, pronome demonstrativo de que próximo de quem ouve, tá? Pronome demonstrativo relacionado à pessoa que está próxima de quem ouve, né? Ou melhor, relacionado ao ouvinte e que combine com caderno, que é masculino singular. Esse caderno aí não é sujo. Esse caderno aí não é seu.
tá? D. Um pronome demonstrativo, tá? Que seja utilizado para representar um objeto que esteja longe da pessoa que fala e da pessoa que ouve, tá? E que combine com livros, que é masculino, plural, aqueles. Então, aqueles livros são da biblioteca da escola, tá? Letra E. Um pronome demonstrativo relacionado à primeira pessoa do discurso, tá? E que seja masculino e que esteja no plural, tá? Qual é? Estos. Estos restaurantes são de minha família, certo? E a última frase, usar um pronome demonstrativo que se relacione com o ouvinte, tá? Que indique que o objeto esteja próximo do ouvinte e que combine com bolígrafos, que é masculino e está no plural. Esses, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham acertado todas as questões, tá? Todas as frases. Espero que tenham entendido um pouco mais sobre os pronomes demonstrativos. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar o vídeo com os colegas, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.